Olá pessoal, saudações, espero que estejam bem, espero que esteja tudo bem com vocês. Mais um vídeo aqui começando nessa tarde, hoje é sexta-feira de tarde e estou numa semana assim, meio corrida por assim dizer, porque estamos na semana de visita do superintendente de circuito e está a ser uma semana de pregação, né? E reuniões e tudo mais, mas apesar de tudo isso, eu não estou muito bem com a minha saúde mental, porque os movimentos voltaram desde segunda-feira, que eu estou com os movimentos muito fortes, e com tudo o resto, né? Não são só os movimentos, mas é as crises, é as dores no corpo, é a fraqueza, é muita dor de cabeça. Eu vou ficar a rotar assim um bocadinho. Vocês vão sentir isso quando a minha voz cortar, porque eu estou com muitos gases, então paciência. Então essa semana eu estou com muitos movimentos involuntários e muita fraqueza, muitas dores no corpo, muita dor de cabeça, todos esses sintomas. Por quê? Eu poderia vir aqui dizer, não, é simplesmente a minha doença se manifestando, mas se isso é uma questão mental, então eu tenho que fazer o que os doutores recomendam. Sempre que esses movimentos virem, eu tenho que parar, reconectar-me, pensar comigo mesma. O que é que está a me causar esses movimentos? O que é que eu vi? O que é que eu pensei que me fez lembrar do passado, que está a me deixar preocupada ou ansiosa? E eu identifiquei duas coisas que estão a me deixar assim. Uma primeira coisa é que eu tenho vontade de voltar para o meu país. Eu queria muito, né? Eu posso dizer que ainda quero, mas eu queria muito ficar aqui nesse país. Queria muito começar uma nova vida aqui, num novo ambiente, com novas pessoas, novo estilo de vida e tudo mais, né? Eu queria muito que isso acontecesse. E eu digo queria porque o desejo foi mais forte no passado do que agora. Não que eu não queira, mas eu queria muito. Então eu fiz de tudo. Eu orei bastante sobre o assunto, sobre essa decisão de ficar aqui. Eu pedi a Jeová sinais de que essa é uma boa decisão, de que é o melhor. E Jeová me deu sinais claros. E eram muito rápidos esses sinais. Sempre que eu orava, eu dizia, Jeová, preciso de um sinal de que essa é a melhor decisão, de que nós devemos ficar aqui nesse país e tudo mais. E o que é que ele fazia? Ele me enviava alguém me dizia alguma coisa no meu marido, alguém ajudava de alguma forma e nós percebíamos que não. Jeová vai cuidar de nós se nós continuarmos aqui. Jeová vai colocar a sua mão e cuidar de nós. E realmente foi isso que aconteceu. Jeová tem cuidado de nós de maneiras extraordinárias. Eu não posso reclamar, né? Por mais que eu nesse vídeo vá dizer algumas coisas que eu não estou satisfeita, mas eu não posso reclamar da falta de cuidado de Jeová, porque está a ser evidente. Ele está cuidando de nós de maneiras extraordinárias. Porém, eu senti um desejo muito grande de voltar para o meu país, voltar para a minha casa, voltar para a minha realidade, voltar para o conforto, para o lugar confortável. E eu entendo que essas fases vão acontecer, porque quando nós deixamos de fazer uma coisa que antes era muito confortável, era o nosso lugar de conforto, era o que nós estávamos mais acostumados a fazer, nosso hábito, era um costume, era a nossa vida, né? Quando nós deixamos de fazer essa coisa que para nós era assim, a nossa vida, e passamos a fazer algo desconfortável, algo que não estava nos planos, algo que não nos preparamos psicologicamente para tal, é muito difícil manter essa decisão, permanecer constante. E é o que aconteceu. Eu deixei tudo, absolutamente tudo, para vir para aqui. Eu deixei a minha casa, deixei a nossa mobília toda, roupas, móveis, tudo. Deixei os amigos, a família, deixei a congregação, os estudos, deixei a minha rotina, que já estava bem estabelecida, porque eu tinha pregação, eu tinha reunião, eu tinha o SAV, eu tinha o TRM,
O SAV é o apoio ao Salão de Assembleias e o TRM é o testemunho em regiões metropolitanas. Isso já fazia parte da minha semana, essas coisas. Eu tinha um dia para ir ao SAV, que é apoiar o Salão de Assembleias. Tinha 2 dias na semana para ir ao TRM. Tinha a pregação, principalmente no sábado com a congregação, em que eu passava a maior parte do sábado na pregação, a dirigir estudos. Eu tinha minha mãe, meus irmãos, meus sobrinhos, enfim. Tinha as irmãs da congregação que vinham me visitar, que na minha área não ficava uma semana. Eu não ficava uma semana sem ter irmãos na minha casa, para visitar, para ver como é que eu estou, para rir, para conversar. Eu tinha o ginásio, mas o quê? Tinha o trabalho, né? Que eu ia 3 vezes na semana numa primeira fase, mas depois comecei a fazer home office, mas era um trabalho fixo. E tinha tudo, tinha o meu negócio de estética, tinha o negócio de hambúrguer, da hamburgueria. A minha vida estava completa, por assim dizer. Quando eu penso nisso, até me dá vontade de chorar. Porque eu deixei absolutamente tudo. Por quê? Por que eu decidi deixar? E é bom que eu reforce isso para mim mesma. Porque não foi uma decisão impulsiva. Não foi uma decisão do tipo, eu não preciso dessas coisas, então vamos embora. Não foi. Foi uma decisão pensada. Foi uma decisão que foi orada. E por que eu decidi deixar tudo isso? Estou deixando tudo isso porque a minha prioridade é a minha saúde. Eu fazia todas essas coisas com muita dificuldade. São coisas que eu amava fazer, são coisas que eu tenho prazer de fazer, mas que a depressão, a ansiedade, o transtorno neurológico me impediam de dar 100% naquilo que eu fazia. Em tudo, em todos os aspectos, era difícil dar 100%. Até para minha família, para os meus amigos, era difícil dar 100%. E até hoje ainda é difícil, né? Mas era ainda mais difícil, porque eu tinha crises constantes, todas as semanas. Eu estava constantemente com pensamentos suicidas. Eu tive muitas tentativas. Então, não era uma situação fácil, não era uma situação que eu podia viver com ela para sempre, porque estava piorando. Quanto mais o tempo passava, mais a situação piorava. Então eu tive que escolher, foi uma decisão difícil, mas eu tive que escolher dar prioridade à minha saúde. Nós, sendo um casal jovem, que ambos nós trabalhávamos e também tínhamos os nossos negócios, nós conseguíamos juntar dinheiro. E graças a Jeová também tivemos ajuda de algumas pessoas. Então decidimos que iríamos sair do país para procurar ajuda médica. E foi esse o motivo principal da nossa saída. Esse foi o motivo. Eu queria voltar a ter uma vida normal, porque eu passava todo dia com pensamentos negativos. Todo dia com pensamentos suicidas. Eu passava a vida com fraqueza, com tristeza, com desânimo. A minha vida não era nem um pouco saudável. Não mesmo. Porém, eu fazia tudo isso que eu mencionei. O ginásio, a pregação, o TRM, o SAV. Eu fazia tudo isso. Jeová me deu muita força. Então, eu tinha que fazer alguma coisa pela minha saúde. Nós tínhamos que fazer, eu e meu marido, né? E desde que chegamos aqui, ela melhorou muito. Melhorou mesmo bastante, porque felizmente a medicação que eu estou a fazer me ajuda a ter os pensamentos de paz. Eu consigo passar o dia todo tranquila. Literalmente tranquila. E era muito difícil. Eu não conseguia. Em qualquer momento do dia, em todos os momentos, tudo para mim, na minha mente, tudo era um problema. Tudo se tornava numa tempestade. Tudo me causava medo e ansiedade. E tudo me causava tristeza, desânimo. Então, foi uma fase muito difícil, que felizmente a medicação está a me ajudar a ter pensamentos de paz, a ser uma pessoa mais tranquila, a dormir melhor. Eu consigo dormir, às vezes, é muito raro, porque eu sempre tenho que acordar no meio da noite para fazer xixi, mas eu consigo dormir, dormir até o momento que eu vou acordar para fazer xixi e depois voltar a dormir até de manhã. Eu consigo dormir, consigo ter sonhos
Antes eu só tinha sonhos maus, sonhos que me causavam tormento, que eu acordava já ansiosa com os movimentos, eu acordava trêmula. Às vezes à noite, no meio da noite, eu acordava a chorar em pânico, movimentos, quero ir embora, quero sair fora, Eram fases muito difíceis, mas eu estou a ter a melhor das minhas fases, em termos emocionais. Em termos emocionais, eu estou a ter a melhor das minhas fases, porque, em termos mentais, porque estou calma, estou em paz. O ambiente também aqui favorece, não existe mais tanta pressão como antes. E o fato de eu ter deixado de trabalhar também ajudou nesse sentido, porque era muita pressão emocional para a minha mente. Naquela fase era muita pressão emocional. Então o ambiente, o fato de não ter tanta gente próxima de mim a controlar os meus passos, aquela pressão social já não existia. Então, já não existe, né? Então, esse ambiente favoreceu com que eu melhorasse e melhorasse bastante. Eu consigo ter uma vida normal, consigo ter uma vida tranquila, consigo ser uma pessoa normal, apesar de que a doença não passou. Não passou. Agora, por que eu decidi, ou melhor, por que eu pensei, por que eu desenvolvi o desejo agora de ir de volta para o meu país? Porque eu senti saudade de tudo que eu já construí. Não só saudade, mas um desejo de voltar a ter, né? Porque se fosse só saudade, poderia ter vindo acompanhado de novas coisas, né? É uma nova fase, sim, tenho saudade, foi um bom tempo e tudo mais, mas agora estou numa nova fase. Não, não foi assim. Não foi, agora estou numa nova fase. Foi, quero voltar e quero voltar. Quero voltar para a minha congregação, quero voltar para os meus amigos, quero voltar para minha mãe, quero voltar para o meu ginásio, quero voltar para as minhas atividades espirituais, quero voltar para o meu trabalho, quero voltar a me sentir útil, quero voltar a sentir a minha rotina novamente. E por que eu senti tanto desejo de voltar? Porque a minha vida mudou. A minha vida mudou da água para o vinho. Antes eu tinha pessoas ao meu redor, constantemente, e agora eu tenho quase nunca, exceto nas reuniões, pessoas ao meu redor. Antes eu tinha pessoas para conversar que, quando eu não estou bem, me fazia muita confusão, mas que agora eu estou bem e eu quero essas pessoas. Quero as minhas amizades, quero os meus amigos, quero a minha mãe. Quero estar bem e poder estar com eles, né? Estar com eles enquanto eu estou bem. Porque eles viram a minha versão depressiva, viram a minha versão ansiosa, viram a minha versão fraca, viram a minha versão inconstante, instável, ansiosa, medrosa. Mas eu queria que eles vissem a minha versão feliz, a minha versão pacífica, a minha versão que tem os pensamentos positivos. Eu queria que eles vissem isso. Mas não dá, né? Não dá. Então eu comecei a sentir falta de pessoas ao meu redor. Comecei a sentir falta da minha rotina, porque aqui eu não tenho rotina. E isso aconteceu porque, como eu vos disse nos vlogs anteriores, eu saí de casa durante uma semana. A minha rotina mudou muito. E quando voltei, ficou muito mais difícil. Desde lá para cá, tem sido muito difícil retomar. Muito difícil, não, impossível retomar a minha rotina. Eu sou exatamente assim e eu estive a falar com a minha psicóloga sobre isso. E ela disse que é normal, que acontece com pessoas que têm depressão e ansiedade. Quando alguma coisa sai da rotina, fica muito difícil se reencontrarem. Então eu estou meio perdida, por assim dizer. Então, eu não tenho trabalho. Está muito difícil para mim fazer exercícios porque estou a me cansar muito facilmente. Muito facilmente. Os movimentos voltaram. Então, consequentemente, os pensamentos de que sou inútil, de que não consigo fazer as coisas também voltaram. Consequentemente, também não tenho forças para fazer exercícios, não tenho forças para fazer as coisas. E na congregação também ainda me sinto meio... Como é que eu vou dizer? Como se eu não tivesse um lugar. Ainda me sinto meio perdida, meio... sem me encontrar. Sem amizades, sem ter o que falar, Para mim sempre foi difícil desenvolver conversa, falar, conversar. Mas existem ambientes que te facilitam, né? Que te permitem estar ali e desenvolver-se, sentir à vontade.
E eu ainda não me sinto assim, ainda não me sinto tão à vontade, ainda não sinto que o ambiente favoreça essas conversas e tudo mais. Então, está a ser difícil. Eu me sinto meio perdida, me sinto meio... Eu nem consigo explicar, eu tentei explicar para o meu marido, mas eu não consigo explicar como é que eu estou a me sentir. Só sei que eu sinto falta de Angola, sinto falta do meu país, sinto falta das minhas coisas, de tudo. Yeah. Então tá sendo muito difícil. Então, eu também sei que é uma fase que o que eu estou a sentir agora é só um sentimento, né? É só uma fase, é só uma tristeza momentânea, passageira, temporária. E não se esperava mais do que isso, porque eu mudei tudo. Eu saí de 100 para 20, por assim dizer. Nós tínhamos uma casa grande, viemos parar num quarto pequeno, pagando um rio de dinheiro. As condições aqui se tornaram um pouco melhores nesse quarto, mas em termos financeiros ainda é muito difícil gerir. Tem coisas que... Eu sempre fui muito econômica, sempre fui daquela mulher que se esforça para controlar os gastos, para não gastar muito, e principalmente porque nós trabalhávamos com objetivos. Nós tínhamos objetivos e nós éramos muito focados, principalmente eu era muito focada nos objetivos. Aqui, pelo facto de o dinheiro já ter, por assim dizer, um lugar para ir, porque o nosso dinheiro só chega mesmo para pagar a renda e a alimentação de 1 ou 2 semanas. Então, não tenho como fazer planos, não tenho como dizer, não, próximo salário eu vou comprar isso, próximo salário eu vou fazer isso, próximo salário eu quero fazer planos principalmente para mim. E por não estar a trabalhar, fica ainda mais difícil, né? Essa mudança financeira também está a me afetar. Porque, por exemplo, eu ainda não tenho amizades na congregação. Amizades, né? Digo amizades. Eu lido bem com todas as pessoas no Salão do Reino. Mas eu ainda não tenho amizades. E eu queria dedicar tempo para essas amizades, criar programas, fazer algumas coisas por essas pessoas, para que elas se tornem minhas amigas. Mas tudo isso exige dinheiro. E eu não tenho essa facilidade de conseguir dinheiro para fazer as coisas. Então, é uma situação difícil. Algumas coisas, vocês podem estar a pensar, não, mas e sair apenas e visitar? Até sair e visitar exige dinheiro. Porque todos os lugares aqui é distante, tudo tem que ter dinheiro para pagar o táxi, então não é fácil. Até para ir para o supermercado, para comprar alguma coisa, tem que ter dinheiro para o táxi. Então, a situação não está assim tão fácil. E é isso que também está me desanimando, porque eu sei que se eu estivesse no meu país, se eu estivesse nas minhas circunstâncias confortáveis, por assim dizer, eu iria conseguir dinheiro. Eu sempre fui assim, sempre fui daquela pessoa que, se em casa faltasse alguma coisa, se eu sentisse que está faltando alguma coisa, eu vou ir atender uma cliente ao domicílio, vou fazer sempre alguma coisa para conseguir dinheiro. E lá é muito fácil, em Angola é muito fácil conseguir dinheiro, muito fácil. Principalmente porque eu trabalhava e tinha os meus negócios. Então, sempre tinha uma fonte de renda. Sempre tinha uma fonte onde tirar. Mesmo que não fosse muito, mas eu conseguia fazer sempre as minhas coisas. Conseguia fazer os meus planos. Conseguia sair com amigas. Conseguia sair para comprar alguma coisa. Conseguia fazer compras de roupa. O que eu queria, né? Eu não era muito desse tipo de mulher. Mas quando eu queria fazer isso, eu conseguia porque tinha sempre dinheiro por aí. Agora, não tem. Agora é de planear com 50 anos de antecedência. Ai. Mas olha, quando eu penso nessa situação, eu prefiro pensar que é um treinamento. E por que eu prefiro pensar assim? Porque todas as situações em que eu vivi me levaram para outras situações em que eu precisei de ter essas habilidades que eu desenvolvi antes. Por exemplo, eu desenvolvi habilidades de trançar, de fazer certas coisas que hoje eu preciso usar essas habilidades para conseguir algum dinheiro. Eu desenvolvi a habilidade de fazer vídeos e hoje eu preciso usar essa habilidade para fazer vídeos para vocês. Então, tem muita coisa que eu vivi, que no momento que eu vivi eu não queria estar a viver, mas que acabaram me preparando para ser a mulher que eu iria me tornar. Eu fui uma jovem, enquanto solteira, muito trabalhadora, muito organizada em termos de finanças, e isso me ajudou muito quando casei. Então,
situações que eu vivi acabaram me preparando para outras situações. E eu prefiro olhar para essa situação no momento como uma preparação para uma outra situação. Talvez a grande tribulação, em que as coisas vão estar mais difíceis, em que eu vou ter que desapegar de certas coisas, em que não vai ter dinheiro. Alguma situação não muito boa poderá acontecer, e esse momento em que eu estou a viver vai ser um treinamento, ou está a ser um treinamento para eu me preparar para uma próxima situação. Eu prefiro olhar assim. Então, nesse momento, o meu pensamento é: eu preciso estudar, preciso orar, preciso estudar, pesquisar e ver que atitudes eu preciso tomar para retomar a minha vida, o controle da minha vida. Preciso retomar o controle da minha vida. Preciso voltar a fazer exercícios, preciso voltar a cuidar de mim, da minha mente, do meu corpo. Preciso voltar a ter autoestima, né? Preciso voltar a ser eu. Preciso voltar aos meus projetos. Preciso voltar a ter uma atitude positiva com relação a esse lugar onde eu estou agora. E é irônico eu estar a me sentir assim nesse momento, nessas semanas, porque aconteceram coisas boas. Eu me mudei, eu fui para um lugar melhor. Eu estou num quarto melhor, conseguimos comprar uma geladeira. E dá para viver de uma maneira um pouco mais digna do que antes. Mas, ao mesmo tempo, eu estou como os israelitas, que estavam numa situação difícil, mudaram para uma situação nova, mas a atitude não mudou. Muito pelo contrário, a minha atitude piorou. Quando estava naquele quarto, acho que eu tinha uma atitude mais positiva. Acho que era a esperança das coisas melhorarem. E agora, parece que a realidade caiu, porque já decidimos que vamos ficar aqui. E o peso está a ser muito grande, né? Porque, não sei, eu gosto muito de viver de planos, de expectativas, de idealizações. Eu gosto de dizer, ok, nós estamos assim nesse momento, mas vamos conseguir isso, vamos fazer assim, vamos fazer assim. E aqui está difícil ter planos, está difícil idealizar alguma coisa, porque você não sabe como é que vai ser, o que vai acontecer de novo na tua vida. É muito incerto. É muito incerto. Em Angola as coisas são muito previsíveis. Você conta que no próximo mês o salário vai cair e vamos fazer isso. No próximo mês vou fazer esse negócio e vai ter clientes. Mas aqui, não. Nunca mais tive clientes. Nunca mais tive clientes. O salário é o suficiente para pagar a renda e comer durante 2 semanas. Então, não é uma situação fácil, não mesmo. E a doutora me ajudou a perceber que eu preciso me permitir estar triste, me permitir estar em baixo, me permitir sentir aquilo que me está a incomodar. Então, nesse momento, eu estou assim, estou a me permitir sentir. Claro que com o pensamento de que preciso levantar, preciso retomar o controle da minha vida, preciso recomeçar novamente. Mas, por enquanto, ainda estou sem forças. Ainda estou sem disposição, sem saber o que vou fazer da minha vida, sem disposição de fazer absolutamente até os vídeos. Eu queria fazer um vídeo, apresentar a casa, as coisas que compramos, com animação, com empolgação, mas não consigo. Porque estou mesmo desanimada, estou mesmo perdida. Sei lá, não sei como vou explicar. Queria voltar à minha rotina normal de fazer exercícios. E até porque o que mudou? Não mudou nada. Por que eu não consigo agora? Claro, o cansaço da medicação está a causar alguma coisa, mas eu estou mesmo sem disposição, sem motivação para fazer as coisas, sem vontade nenhuma. E prontos, é isso. Eu espero que esse vídeo, o fato de eu falar sobre isso com vocês, o fato de eu externalizar aquilo que eu estou a sentir, me ajude a me rever. Me ajude a organizar as minhas ideias, organizar os meus pensamentos, corrigir a minha maneira de pensar, a minha maneira de ver as coisas, e então voltar a enquadrar tudo. Espero mesmo muito. E eu vou fazer assim, tudo que estiver a acontecer, eu vou vos atualizar. Eu vou publicar esse vídeo para que vocês saibam como é que estou a me sentir e para que eu me sinta comprometida a fazer alguma coisa por mim. Uma outra coisa, a doutora me deu uma tarefa, que é de ir para um restaurante sozinha. E não só ir a um restaurante, mas fazer coisas sozinha. E fazer compras sozinha. Fazer coisas sozinha, sem o meu marido. Essa é uma tarefa que iria me ajudar a me reencontrar.
mas eu ainda não consegui. Primeiro, por causa de dinheiro. E segundo, porque também não tenho disposição. E eu tenho consulta daqui a uma semana. Praticamente uma semana e alguns dias. Tenho consulta. Ai, eu não sei. Não sei como vou fazer. Não sei o que eu vou fazer. Estou a me sentir mesmo muito, muito, muito perdida. Mas pronto. É isso. O vídeo é esse. Não sei o que vocês vão achar desse vídeo. Mas o que vocês acharem, deixem nos comentários. Digam alguma coisa se vocês quiserem. E prontos. Se tiverem a passar pela mesma situação, pela mesma fase, ou se já passaram por essa fase, por favor, deixem aqui nos comentários para eu não me sentir sozinha. Se quiserem me deixar uma palavra de conforto também, estejam à vontade para deixar aqui nos comentários. E é isso. Um beijo para vocês, fiquem bem e cuidem-se. Cuidem-se sempre.